Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira, 11 de novembro. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 17, versos do 1 ao 6. O evangelho de hoje eu poderia dividi-lo em três partes e três ensinamentos importantes existem aqui. Do versículo 1 ao 2, Jesus vai falar sobre o escândalo. Do versículo 3 a 4, Jesus vai falar sobre a necessidade de perdoar. E no versículo 5 a 6, Jesus vem falar sobre a necessidade de ter fé. Então vamos lá. Disse aos seus discípulos: é inevitável que haja escândalo, mas ai de quem os provoca. Seria melhor que lhe encaixassem no pescoço uma pedra de moinho e os atirassem no mar, antes de escandalizar um desses pequeninos. Então, Jesus está dizendo que seria melhor alguém morrer com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, sendo lançado no mar, do que provocar o escândalo. Por quê, meus irmãos? O escândalo ele é terrível. O escândalo ele leva à morte da fé de muitas pessoas. Pessoas saem da igreja, pessoas perdem a fé, pessoas deixam de acreditar nos seres humanos por causa do escândalo de alguém que eles confiaram. E quando Jesus fala do escândalo e escandalizar um desses pequeninos, Jesus não está falando somente pequeninos na fé, mas também do escândalo às crianças. As crianças estão sendo expostas ao escândalo diariamente, com essas músicas pornográficas, com os palavrões que as mães e os pais têm lançado sobre elas. Ou seja, o tempo todo a criança está sendo escandalizada na sua inocência. A inocência das crianças está sendo pervertida, escandalizada por causa de músicas pornográficas, por causa de palavras indecentes de baixo calão, que muitas vezes as próprias mães e os próprios pais estão fazendo. E às vezes até as crianças estão sendo escandalizadas por pais que querem matar as mães, dessas crianças, por brigas dentro de casa, os casais brigando, discutindo. Então Jesus vai dizer: ai de quem provocar o escândalo. Melhor seria se alguém atirasse ele no mar com uma pedra amarrada no pescoço. E quando Jesus vai falar sobre essa questão do escândalo, ele entra também na mesma hora na questão do perdão. Veja, versículo 3. Ficai atentos, disse Jesus, se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-o. Se 7 vezes ao dia te ofender e 7 vezes voltar a ti, dizendo que se arrepende, perdoa-o. Então, aqui Jesus traz à memória dos apóstolos aquela palavra que está no Provérbios, capítulo 26, versículo 16, dizendo que o justo peca 7 vezes ao dia. 7 vezes ao dia ele peca, mas também 7 vezes ao dia ele pode se levantar. E Jesus faz essa comparação ao perdão. Se o teu irmão cair e pecar contra ti 7 vezes ao dia e vier arrependido 7 vezes, perdoa-o 7 vezes. E aqui entra o que os apóstolos vão perceber. Se perdoar é tão difícil, imagina perdoar 7 vezes ou quantas vezes for necessário. Aí Pedro e os apóstolos vão dizer assim: meu Deus, se é assim, só podemos fazer isso com fé. Então, a partir do versículo 5 ao 6, eles vão dizer ao Senhor. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Porque, meu irmão, perdoar quem nos fez mal, perdoar quem nos traiu, somente pela fé. Não é algo natural, é algo sobrenatural. Somente pela fé, movido por uma caridade evangélica sem tamanho. Somente assim nós conseguiremos perdoar. E por isso os apóstolos pediram fé. E Jesus vai dizer: olha, vocês estão pedindo fé. Porém, o Senhor disse: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: arranca-te daqui pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, fé é algo que nós precisamos pedir ao Senhor constantemente. Porque se a fé do tamanho de um grão de mostarda nos daria a capacidade de fazer algo tão grande, tão extraordinário, por que é que nós não fazemos?
Porque nós não temos fé. A nossa fé é medíocre, a nossa fé é minúscula, muito menor do que um pequeno grão de mostarda. Então, que nós possamos concluir esse evangelho dizendo ao Senhor: Senhor, aumentai em nós a fé. Não somente a fé, Senhor, mas aumentar em nós também a caridade, o amor ágape, o amor que nos leva a perdoar, o amor que nos faz crescer em fé e fé. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.